Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao melhor canal de conteúdo do fluxo estrangeiro no mercado financeiro brasileiro. Hoje, sexta-feira, dia 8 de junho, nesse momento são 18 horas e 16 minutos e a gente resolveu aqui antecipar o nosso vídeo de domingo para vocês que acompanham o nosso conteúdo do canal. Simplesmente para a gente poder demonstrar para vocês aí como que está o comportamento do fluxo estrangeiro, seja ele do fluxo oficial divulgado pelo próprio site da B3 ou também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado diante de uma semana muito intensa, diante de muita pressão vendedora que a gente está verificando aí do nosso mercado. E mais uma vez a gente comenta, né pessoal, a gente faz os vídeos semanais com vocês. Se vocês olharem nos nossos vídeos anteriores, vocês já sabiam como que estava vindo o comportamento do investidor estrangeiro no nosso mercado. É isso que a gente tem uma função principal de poder retribuir para vocês que acompanham o nosso conteúdo. Bom, a gente vai começar o vídeo de hoje primeiro dando aquele recadinho rápido. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like. Você pode também se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para que você seja informado a cada conteúdo novo que a gente subir aqui para o canal do YouTube. E principalmente, né pessoal, simplesmente informem as pessoas que acompanham o mercado financeiro, seus amigos que atuam no mercado financeiro, para ficarem ligados em relação à pressão de preços que eles fazem para os nossos ativos. Vamos começar o nosso vídeo de hoje. A gente está aqui, inclusive, um vídeo mais curto. Vou tentar fazer um vídeo bem sucinto para você simplesmente ficar antenado nesse viés que eles estão tendo no nosso mercado. A gente tem aqui a nossa tela resumo dos ativos do Ibovespa, atualmente a carteira de 67 ativos. Simplesmente queda na semana de 5,5%. Corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado vendendo 230 milhões na semana. No mercado futuro, ambiente comprador de 2,4 bi. Contrato futuro que vai se encerrar na próxima quarta-feira, a gente vai comentar mais pra frente no vídeo. E dá uma olhada no dólar, pessoal. Terminaram a semana com fluxo praticamente zerado. E vocês vão ver o show que eles deram na movimentação dos contratos futuros do dólar. O dólar com movimentação de hoje simplesmente encerrou aí a semana em queda de 1,5. Dólar comercial cotado a 3,70. Lembrando que no pregão de ontem a gente teve aí quase R$4 de cotação para o dólar no nosso mercado. Aqui embaixo, os 15 ativos de ponta compradora, variação média negativa de 4,54, ou seja, perderam dinheiro como projeção. Do outra ponta, 7,44 nos ativos que eles venderam, ou seja, ganharam a rodo. E é isso que a gente tenta passar para vocês no conteúdo do canal diante de uma semana muito corretiva. A gente chegou a ter até destaque de ponta compradora que a gente teve aqui nas ações de CSN. 4,5 de alta, já considerando cotação do aftermarket, e 35 milhões de ponta compradora. Carro-chefe da semana, as ações da Ambev, 237. Estou aproveitando para colocar aqui em carteira, porque o ativo simplesmente teve uma queda de mais de 5% no nosso mercado durante essa semana. Na ponta vendedora, pessoal, olha o carro-chefe de vendas na semana. Petrobras, mais uma semana que a gente vem falando aí com vocês no conteúdo do canal. Vídeo da semana passada, venderam 1 bi. Vídeo da semana retrasada, venderam o quê? Mais 1 bi. E nessa semana não chegaram a vender 1 bi, 170 milhões. Mas ambiente vendedor na companhia continua e Petrobras encerrando a semana com quase 5% de queda as ações preferenciais da companhia. Em relação ao destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações de Eletrobras. Lembra que a gente já comentou alguns vídeos atrás com vocês aqui no conteúdo do canal? Desde que a gente teve a resolução do adiamento da privatização da companhia, simplesmente eles andaram com uma ponta vendedora Futebol Clube no ativo, e o ativo vem sentindo bastante nessa semana aí, caindo quase 16% no nosso mercado. Então, se a gente olhar aqui embaixo, essa projeção de lucro, vamos colocar aqui no nosso quadro, exatamente, pessoal, 31 milhões de reais de projeção de lucro somente no mercado à vista. Se você é novo no conteúdo do canal, a gente faz esse vídeo com acompanhamento há quase 2 anos. A gente começou em julho de 2016. Olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores dentro do nosso mercado à vista. A gente não está nem computando aqui o mercado futuro. Tem semanas que perdem, mas a intensidade é bem menor no nosso mercado. E a gente vai comentar aqui com vocês hoje, pessoal, a relação dos nossos índices, principalmente para vocês ficarem antenados em relação a essa movimentação aí dos nossos principais índices, que não são amplos, conforme a gente está comentando com vocês. Então a gente teve mais uma semana corretiva
para o nosso mercado, o Ibovespa fechando aí a semana 72.900. E dá uma olhada, pessoal, em primeiro lugar, o fluxo que fazem parte os ativos do Ibovespa, essa linha pontilhada branca, caindo. Simplesmente, fluxo do setor de carbono eficiente, que corresponde aí quase um mini Ibovespa tirando as ações de Vale. Fluxo o quê? Descendente. Em rosa, índice de dividendos, que comporta muito o setor bancário. O que está acontecendo? Ponta vendedora. Índice de sustentabilidade empresarial, também que compõe vários ativos do nosso mercado. Ponta vendedora. Índice financeiro, que é o índice mais pesado aí em relação ao nosso mercado. 35% das empresas que fazem parte aí do índice financeiro fazem parte do Ibovespa e que tem aí uma bagatela de quase 35% de peso. Índice financeiro, essa linha aqui vermelha, ponta vendedora. A gente está simplesmente observando que no índice industrial está tendo aí uma ponta compradora, exatamente aqui nessa movimentação dessa linha verde mais clara, só que praticamente agora, pessoal, todos os índices estão aí abaixo da linha do zero, ou seja, ambiente vendedor futebol clube por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E a gente vai demonstrar mais uma informação de qualidade aqui para vocês, exatamente setorizando. Essa semana a gente teve o quê? Ambiente vendedor. E a gente sempre comentou com vocês aí já uns 2 ou 3 vídeos atrás que o Ibovespa e o carbono eficiente, que é como se fosse um mini Ibovespa sem Vale, tem um ambiente de comportamento bem parecido. Eles venderam muito Ibovespa simplesmente, pessoal, há 3 semanas atrás. O pânico do mercado veio nessa semana, ou seja, eles já estavam vendendo há muito mais tempo. É o que a gente sempre fala, o investidor estrangeiro, ele antecipa o nosso mercado. Quando o mercado teve o pânico nessa semana, eles venderam, sim, mas foi uma ponta vendedora muito expressiva? Não, foi uma ponta vendedora, só que com menor intensidade, porque o grosso, eles já simplesmente desovaram aí em relação ao comportamento do nosso mercado. E a gente vai olhar aqui também, a gente está olhando aqui as últimas 5 semanas, dá praticamente aí o último mês, né, pessoal? A gente pegou aqui exatamente, ó, de 7 de maio ao dia 8 de junho. A gente só tem o índice de consumo num saldo positivo e também o índice industrial, conforme a gente viu lá no nosso quadro. Só que se a gente pegar desde o início do acompanhamento dos índices no nosso mercado, pessoal, todos os índices ponta vendedora futebol clube. Somente o índice do setor elétrico com uma raspinha aqui de ponta compradora dentro do nosso mercado. O restante tudo ponta vendedora futebol clube. E é isso que a gente pode entregar para vocês que acompanham o conteúdo do nosso canal. Bom, mais um fator novo que a gente vai entregar aqui para vocês. Olha que show, pessoal. A gente vai entregar para vocês aqui, exatamente aqui, o nosso raio-x em relação a esses 8 setores que fazem parte do nosso índice Bovespa. A gente simplesmente, deixa eu recordar aqui com vocês primeiro, aquela movimentação que a gente coloca para vocês, o que faz parte do Ibovespa, dos 67 ativos. Setor financeiro, 12 ativos, corresponde a quase 35% de peso. Consumo 18 com 19%. Materiais básicos com 10 ativos, 18%. Petróleo, gás e biocombustível com 4 ativos, representando 3%. Se a gente somar isso daqui, dá mais de 75% aí de peso no nosso Ibovespa. E a gente vai demonstrar isso aqui para vocês, pessoal. Nesses 4 principais grupos, a gente comentou aqui, exatamente colocando aqui para vocês esses 4 principais grupos no nosso mercado. Inclusive, para quem quiser e ter oportunidade, a gente consegue acompanhar isso em tempo real durante a movimentação do mercado, inclusive a movimentação semanal, como vocês estão vendo aqui, e também a informação diária para os ativos que fazem parte aí do Ibovespa, além de todos os setores que vocês já conseguem acompanhar aqui do nosso conteúdo do canal. Então, se a gente verificar dos nossos 4 principais índices, que é financeiro, consumo, materiais básicos e óleo, gás e biocombustível, a gente vai ver aqui predominantemente saldo negativo. Essa linha amarela abaixo do zero, saldo negativo. A linha vermelha a barra vermelha ou a barra azul, saldo positivo ou negativo para o ativo dentro do nosso mercado. Ou seja, no setor financeiro eu não tive nenhum ativo com ambiente de valorização da semana, muito pelo contrário, a gente teve aqui Itaúsa como carro-chefe de vendas no setor deles, no nosso mercado, e o ativo caindo aí
quase 10% no nosso mercado. A gente teve também aqui as ações do Banco do Brasil caindo mais de 10% e eles aí vendendo a rodo dentro do nosso mercado. Simplesmente a gente só teve uma ponta compradora fazendo aqui uma espécie de long e short entre Itaú e Itaúsa, e também as ações aqui da própria bolsa, a B3, com o ambiente comprador, só que o ativo ainda caindo quase 5%, aí, um pouco mais de 5% no nosso mercado. E é isso que a gente tenta demonstrar para vocês aqui agora nesse quadro novo do conteúdo do canal. Então, setor financeiro, vendas, futebol clube, setor de consumo, que a gente estava observando simplesmente um avanço na nossa linha de acompanhamento. Vou voltar aqui inclusive no gráfico para vocês darem uma observada. Olha que interessante, pessoal. Eles simplesmente tiveram o que nessa semana? O setor de consumo, a gente teve exatamente uma movimentação nessa semana que foi o que? Compradora. Muito em função, essa linha rosa que a gente já está comentando com vocês há algumas semanas, muito em função de que, pessoal? A gente teve aqui as ações de Ambev, que foi inclusive o carro-chefe de compras na semana no setor de consumo do nosso mercado, e a gente teve aqui realmente uma desvalorização. Mas se a gente for pegar aqui praticamente aí a média dos ativos que mais se desvalorizaram no setor de consumo, a Ambev não teve uma desvalorização tão grande. Vamos sempre atento em relação a essa movimentação no mercado. E no setor de consumo, pessoal, o único ativo que eles tiveram aí uma ponta de valorização foi as ações da Marfrig, só que não acompanhada pelo fluxo que foi vendedor em relação às ações da companhia no nosso mercado. Bom, se a gente verificar aqui, materiais básicos, pessoal, dá uma olhada em Vale, ponta vendedora, Futebol Clube, como carro-chefe da semana em relação a esse setor. Lembrando que no vídeo da semana passada a gente já tinha percebido que, no caso de Vale, estava subindo. Se vocês derem uma olhada, eles já estavam o quê? Vendendo as ações no nosso mercado. Nessa semana, ponta vendedora e também o ativo sentindo, lembrando que só Vale, pessoal, na atual carteira, ela tá aquela carteira quadrimestral e a carteira diária, na carteira diária, praticamente 13% de peso no nosso Ibovespa, o ativo que está tendo aí o maior peso no nosso índice, já que na carteira quadrimestral ela saiu com peso de 10% no nosso mercado. Então, no setor de materiais básicos, o que a gente salvou aqui foi as ações da CSN, como a gente já percebeu lá como destaque da semana. No caso aqui de Bradespar, também ambiente vendedor, né? Porque realmente é uma controladora de Vale, exatamente sendo calçado pela movimentação do fluxo. E interessante que no setor de siderurgia, pessoal, eles compraram GGBR e também as ações de Goal. Em contrapartida, o que eles fizeram com os Minas? Ponta vendedora como o segundo maior ativo em relação ao setor de materiais básicos dos ativos que fazem parte do Ibovespa, e simplesmente aí também ajudando na desvalorização de Uzi Minas no nosso mercado. Em relação ao setor de óleo e gás, é simplesmente o que a gente está sempre falando com vocês, né, pessoal? Setor que está fazendo o quê? Eles estão desovando Petrobras. Ambiente vendedor, Futebol Clube, mais uma semana de ambiente vendedor, e eles estão aproveitando para fazer o quê? Comprando as ações de Petro 3. Inclusive, se a gente voltar lá no quadro para vocês, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Olha que interessante, a gente tem aqui as ações de Petro 3, que eles andaram com uma ponta compradora na semana e o ativo caiu também, só que não foi 4,89, foi 4,45, e eles andaram com uma ponta compradora de 31 milhões no ativo em relação ao nosso mercado. Em relação ao setor de serviços públicos, que a gente engloba simplesmente utilidade pública e também o setor elétrico, olha que interessante, pessoal, a grande maioria dos ativos ponta vendedora Futebol Clube, o maior de ponta vendedora, conforme a gente já tinha percebido, as ações de Elet 3, ambiente de desvalorização aí de quase 16%, e a gente tendo aí a grande maioria dos ativos do setor ponta vendedora. Em relação ao setor industrial, eles tiveram aí uma ponta vendedora aí em relação aos ativos de CCR, e como carro-chefe da semana, a gente simplesmente as ações de Gol, ponta vendedora, o ativo que teve aí uma queda de quase 10% na semana. Interessante que eles atuaram numa ponta compradora de raio 3, ou seja, a gente tem que ficar bem atento em relação a essas movimentações deles em relação às ações da companhia. Em relação ao setor de saúde, pessoal, só Raia, Drogasil, ambiente comprador, Futebol Clube com a valorização do ativo. A gente teve aí também ambiente comprador em hipermarcas, só que o ativo foi o quê? O maior desvalorizado em relação ao setor no nosso mercado, e eles venderam também as ações de Fleury e também Qualicorp. No setor de telecomunicação, ambiente vendedor para as ações de TIM, e simplesmente eles tiveram o quê? Uma ponta compradora de fluxo, também uma ponta compradora de fluxo maior nas ações de Vivo, que caiu menos do que as ações aí de TIM dentro do nosso mercado.
mais uma vez a gente comenta, né, pessoal? O nosso canal não é call de compra e o nosso canal não é call de venda, mas a gente pode passar para vocês informações de muita relevância. E mais uma vez eu convido a vocês, se vocês quiserem acompanhar esses dados em tempo real, na descrição do vídeo tem o link do nosso treinamento. A gente tem o prazer de poder demonstrar esse poderio do fluxo estrangeiro que vocês vão poder aprender a acompanhar de forma automatizada em relação à movimentação que eles estão fazendo nos nossos ativos. Então, comentando agora, pessoal, o fluxo oficial estrangeiro, dá só uma olhada como que eles estão andando no nosso mercado no ano de 2018. Olha que interessante, pessoal, essa linha verde, fluxo do investidor estrangeiro, eles já estão atingindo aqui 6 bilhões de vendas no ano de 2018. Lembrando que o pico de compras em janeiro ficaram com quase 10. Então, se a gente pegar 10 positivo para 6 negativo, eles já venderam no nosso mercado 16 bilhões depois que eles tiveram uma ponta vendedora e simplesmente eles estão empurrando o nosso índice para baixo. Infelizmente, investidor pessoa física que não acompanha o conteúdo do canal está começando a comprar mercado quando o mercado está caindo. Em tese, eu já até expliquei isso para vocês no vídeo da semana passada. Seria interessante eles comprarem quando está caindo, ok. Mas por que então que no ano passado, quando o índice estava só subindo, eles estavam só descendo o fluxo em relação aí ao investidor pessoa física? Ou seja, o investidor pessoa física estava saindo da bolsa quando ela se valorizou no ano passado e simplesmente esse ano, quando a bolsa está tendo uma desvalorização, ele resolve comprar. Ou seja, na hora que sobe, ele não aproveita a alta e na hora que cai, ele resolve comprar. Por isso que a gente tem uma estatística muito ruim em relação ao comportamento do investidor pessoa física no nosso mercado. Vamos comentar então em relação ao mercado futuro? Pessoal, olha que interessante. No mercado futuro, olha a tacada de mestre que eles fizeram nos contratos futuros do dólar. Pessoal, saíram na semana com ponta compradora no pregão de segunda e terça-feira. Inclusive a moeda americana na segunda caiu, na terça começou a subir. Quando chegou quarta-feira, a moeda americana voltou a subir novamente. E o que eles fizeram? Colocaram aquela ponta de compra que chegou a ultrapassar aí 15 milhões de reais praticamente no bolso. Quando chegou no pregão de quinta-feira, olha o que aconteceu. A moeda americana simplesmente bateu lá 3,91, fechamento do pregão de ontem, mas a gente chegou a bater quase R$4, mercado futuro 3,97, e eles inverteram o que, pessoal? Para a ponta vendedora de quase 25 milhões de reais, com o nosso mercado simplesmente aí exaurindo ponta compradora. BC fazendo declaração, Ilan fazendo declaração e simplesmente no pregão de ontem que a nossa moeda americana explodiu, eles venderam a rodo. E hoje a gente teve uma queda muito expressiva para a moeda americana. A gente caiu 200 pontos praticamente, pessoal. E olha o que eles fizeram do vendão que eles fizeram ontem. Recompraram tudo, ou seja, colocaram um belíssimo lucro no bolso. Não bastasse o belíssimo lucro do início do contrato, que eles já tinham colocado no bolso, outro mercado simplesmente estressou ao extremo em relação à movimentação do dólar. O que eles fizeram? Venderam a rodo. Hoje a moeda americana derreteu, eles recompraram tudo e estão agora com o saldo no contrato de 3 milhões e 400. E é isso que a gente busca passar para vocês aqui no conteúdo do canal, a eficiência que eles têm para poder operar o nosso mercado. Agora, em relação ao índice futuro, a gente tinha percebido, pessoal, que eles tinham virado a mão com quase 9 mil pontos de lucro em relação à movimentação aí do nosso mercado, simplesmente aqui no final do mês. E o nosso índice começou até a ter uma recuperação e eles no ambiente comprador, que eles já tinham antecipado. Só que o mercado começou a cair no pregão de terça até o pregão de sexta-feira, ambiente de queda, eles estavam aumentando compras, só que no pregão de hoje eles venderam quase 500 milhões de reais, retomando uma ponta vendedora. E no caso desse final do contrato, eles estão tendo o que, pessoal? Uma projeção de prejuízo em relação a essa virada de mão que eles fizeram exatamente no final do mês de maio no nosso mercado. Ou seja, começou a arder para eles aqui no pregão de hoje, ponta vendedora Futebol Clube ajudando nessa movimentação de queda para o nosso mercado. Então, pessoal, mais uma vez, eu agradeço a vocês o prestígio,
a audiência no conteúdo do nosso canal. A gente tem muito orgulho de poder deixá-los muito bem informados em relação à movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. E é isso que a gente demonstrou para vocês aqui nesse quadro de 2018, né, pessoal? Olha quem manda no nosso mercado. Simplesmente fluxo estrangeiro. Quando eles compram, o mercado sobe. Quando eles resolvem vender com força, o mercado simplesmente tem aí uma correção mais intensa. Seguimos sempre atentos nessa movimentação que eles fazem para os nossos ativos. Tentei fazer um vídeo curto, mais uma vez eu não consegui, peço perdão, mas se você conseguiu assistir o vídeo até agora, muito obrigado. Não se esqueça, se você quiser, assine o nosso canal, não esqueça de deixar o seu like e simplesmente vamos sempre seguindo bem atentos na movimentação que eles estão fazendo para o nosso mercado. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, vamos descansar bastante e também uma semana de maio que vem para frente aí com muitos ganhos e muito atento mais uma vez, pessoal, no comportamento do fluxo estrangeiro, porque eles realmente mandam no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!